Olá! Estamos avançando na leitura do livro de Provérbios. Neste vídeo, a leitura está no capítulo 5, que tem por título Advertência contra a imoralidade. Aqui nós vamos encontrar o conselho e nós temos também alguns pontos a respeito de discernimento. Tem um comentário muito interessante na Bíblia de estudo que eu baseio a leitura, que diz o seguinte: para que você conserve o discernimento, verdadeiramente, o pai que ama seu filho busca passar-lhe a sua experiência e usar a sua sabedoria para mostrar-lhe o caminho que proporciona mais saúde psíquica, física e social. A leitura da palavra nos acrescenta em todas as áreas da vida. Então, se você puder, pega a sua Bíblia para acompanhar comigo a leitura, pega uma caneta, anota as reflexões que vierem a partir dessa instrução de vida que é a palavra de Deus, que é a palavra de vida eterna, que é a palavra da verdade, que é a palavra que sara, que conserta, que liberta, nos liberta de nós mesmos. E eu creio que seremos edificados na nossa fé e seremos acrescentados em conhecimento, até para a gente poder tomar decisões mais equilibradas, escolhas sábias, escolhas com discernimento. Bom, vamos em frente, porque certamente hoje nós teremos aqui algo precioso, valioso, que vai nos impactar, que vai nos influenciar nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E eu declaro que, sendo você impactado, influenciado pela palavra de Deus, você será um agente de transformação no seu lar. Amém? Então vamos em frente. Leitura. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como fel e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana as veredas da vida. Anda errante nos seus caminhos e não o sabe. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. Além de conselhos, aqui nós temos ensinamentos quanto à traição, que afasta as pessoas do vínculo verdadeiro e original, resulta em falta de verdade, segredos inconfessáveis. Nós temos aqui também uma observação de que parte dos erros humanos não são conscientes. Quando o verso 6 diz que ela anda errante nos caminhos e não o sabe. E hoje, infelizmente, vemos pessoas casadas que tentam atrair terceiros, né? Uma mulher casada que tenta atrair outros homens, ou homens casados que tentam atrair outras mulheres, e não percebem que eles estão investindo num caminho que leva à morte. Acham que estão atrás de mais vida e, na verdade, o que se encontra, como nós falamos agora há pouco, é falta de verdade. A traição resulta em falta de verdade e quebra um princípio bíblico, que é de lealdade, quebra o princípio da fidelidade. E ainda que estes erros não sejam conscientemente assumidos, a estratégia que nós temos aqui de direcionamento, aconselhamento, instrução do livro de Provérbios é que devemos manter distância segura de pessoas como essa que nós estamos lendo aqui, porque a sedução, ela é uma infeliz armadilha poderosa. E a instrução do autor aqui
é simples. Quem aceitar os seus conselhos, ou seja, se afastar do caminho dessa mulher, não terá seus bens roubados, não terá que manipular a verdade. A pessoa que anda conforme as instruções, essas estratégias que nós estamos aqui tomando conhecimento através da leitura do livro de Provérbios, nós manteremos um relacionamento de fidelidade com aquela pessoa que está ao nosso lado e com quem nós fizemos uma aliança. E ainda evitaremos aquilo que ele vai registrar nos próximos versos. Vamos seguir a leitura. Verso 11. No fim de sua vida, você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino e por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço, porque você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças. Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo, embriaga-se sempre com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de sua loucura. Sai cambaleando por aí. A reflexão do autor aqui, concluindo essa leitura aqui, a gente consegue perceber causa e efeito, causa e consequência, atitude e resultado. Então, se entendermos os conselhos e as estratégias que nós estamos aqui lendo e aprendendo, nós teremos um resultado. Quando ele diz no verso 12, porque meu coração desprezou a disciplina, e no 13 ele diz, não escutei a voz de quem me ensinava, em seguida ele fala, quase caí em ruína completa, nós já sabemos qual é o resultado da causa não dar ouvidos aos conselheiros, não dar ouvido às estratégias, não guardar no nosso coração a palavra de Deus, porque esse livro, que é literatura de sabedoria, ele não dá apenas exortações e regras, é um livro que nos dá estratégias de vida. E ele ainda diz, alegre-se com a mulher da sua mocidade, ao invés de correr atrás de pessoas fora da nossa aliança, investir no nosso casamento, investir energia, tempo, cuidado, regar, acolher, isso sim vai nos dar um relacionamento sustentável, em dignidade e equilibrado para uma vida longa. No verso 16, quando ele faz a pergunta reflexiva, por que você derramaria as suas fontes lá fora e seus ribeiros de água pelas praças, que sejam somente para você, é sobre os frutos que uma relação saudável gera, ou seja, os filhos de uma relação saudável, filhos frutos de uma aliança legítima, um relacionamento consagrado no altar do Senhor, são os frutos que trazem alegria na vida dos pais. Esses filhos também podem ser a garantia do cuidado futuro, que também é fruto de uma relação de lealdade de pais com filhos e, na nossa velhice, nós como pais, de lealdade dos filhos para conosco. Por fim, o que nós aprendemos aqui é que Deus, em sua onipresença, Ele sabe todos os caminhos do ser humano. O Senhor conhece todos os caminhos que nós seguimos e Ele desaprova a infidelidade, mas se alegra com aquele que se mantém fiel ao seu cônjuge, aos seus filhos,
ao seu relacionamento com Ele, com Deus Pai. Aquele que cumpre o princípio da fidelidade. Esse alegra o coração do Senhor. Minha oração é que o nosso coração seja como terra fértil e que essas boas palavras, como sementes, frutifiquem em nós. Que sejamos impactados, que sejamos influenciados pela palavra de Deus e sejamos também um agente de transformação nos nossos lares e com todos aqueles que nos rodeiam. Que Deus nos abençoe e nos vemos na próxima leitura.